Fala pessoal, tudo bem? De novo aqui para o segundo vídeo falando sobre o front-end da nossa aplicação. No vídeo anterior nós falamos sobre o back-end, sobre estrutura de Docker, orquestração de serviços, falando sobre a estrutura do socket, como funciona o cache e como isso vai se conversar com a nossa questão da API, que é onde está nosso .NET. Juntamente com isso, tem a nossa estrutura do nosso .NET e tem a questão da classe de domínio e a classe de infra. Na verdade, a classe não, mas a camada de domínio e a camada de infra. Bom, continuando sobre o nosso front-end, é uma camada bem simples. Como eu falei no vídeo anterior, procuramos não delongar muito sobre a questão do front, porque pensamos mais em criar uma boa estrutura no back-end. Bom, no back-end temos nosso Program CS padrão, não temos nenhuma aplicação a mais, somente mudança da base de address aqui, que é a questão de quando ele for fazer requisição para a API externa. No caso aqui eu já fiz um set padrão para local 5003. Aqui é possível usar o Forever Ambiente, porém não queríamos utilizar esse recurso por questão do tempo e tudo mais. Bom, seguindo, nós temos aqui nosso Share padrão, nós temos o Main Menu, o Nav Menu. O Nav Menu aqui nós temos o Home, o New Pokémon, que é para criar novos Pokémon. E nós temos aqui o Lista, que é o listagem de Pokémons. Ok? Vamos aqui seguindo para o nosso www-root. Dentro do www-root nós temos o index.html, que é o index padrão para o render do projeto. Aqui nós temos uma peculiaridade onde nós colocamos os códigos JavaScript para o recebimento de socket, envio de message socket. Então aqui eu tenho o meu CDN do socket IO padrão. Aqui eu faço uma emissão de script do tipo module para eu poder importar esse objeto IO. Bom, e na linha 37 eu já uso esse objeto. Eu falo aonde eu vou ouvir ele. Lembrando que a gente vai ouvir aqui baseado no nosso Docker Compose. Lembrando que a gente setou na porta 3000, ok? Então ele vai vir para essa porta, beleza? Bom, seguindo aqui é o socket on, onde ele vai se conectar a um canal. Lembra que eu falei que no vídeo anterior que ele se conecta a um canal, onde a gente consegue saber onde que está mandando esse canal, né? Então temos aqui no nosso infra socket service. Lembra aqui, ó, ele publica no canal Pokémon, que é o mesmo canal que eu estou me conectando aqui, ok? Aqui eu coloquei um console log só para mostrar mesmo. E aqui eu tenho uma questão de ele vai pegar a estrela que eu preciso, que é na hora de eu mostrar se teve uma nova estrela ou não, ok? Aqui eu busco baseado nesse ID, usando o template string, eu consigo colocar o código JavaScript aqui, uma variável, e eu vejo se ele encontrou. Se ele encontrou, eu adiciono o novo valor que está vindo de estrela. Se não encontrou, ele não vai fazer nada. Ok, beleza. Vamos aqui no nosso Pages. Nossos Pages tem criar Pokémon, editar, index e listar. O index temos só a questão padrão. Depois estaremos mostrando renderizando, não vem ao caso falar sobre. Temos aqui nosso criar com o nosso formulário usando edit form e aqui nossos dados. Aqui no criar, quando há um submit, ele manda para o create Pokémon, que é uma função interna aqui do nosso Blazor, que por padrão ele vai vir e mandar um push para a rota Pokémon. E aí, quando ele voltar, se voltar, ele manda uma mensagem de como cadastrado, ok? E no editar,
a mesma forma, só que a diferença de post vai para put, ok? E mandando o ID do Pokémon que é necessário, ok? E muda a mensagem que é para atualizado com sucesso, ok? E no nosso listagem de Pokémon, eu tenho aqui a listagem. Ele pega uma lista de Pokémon e carrega em item. Então, quando cada incremento desse for each, ele vai listando, ok? Então, e aqui também nós temos o botão de editar Pokémon, que é redirecionado para a nossa página de editar Pokémon. E temos o deletar, que ele vai deletar o item, ok? Beleza. Vamos aqui para o nosso deletar primeiro, que ele chama que é o delete Pokémon. Tá. O delete Pokémon ele vai criar uma requisição para a rota do tipo delete na Pokémon com ID, ok? O resultado disso ele guarda, se for diferente de nulo ele remove da lista, ok? Beleza. Aqui nós temos um caso interessante, que é a parte de gerar uma estrela. Por quê? Porque no nosso projeto em específico, pensando em MVC, nós não temos cadastro de usuário, um login, uma senha. Nós pensamos realmente no parte de funcionar. Então o que acontece? Nós queríamos que o usuário pudesse clicar somente uma vez para dar estrela, para ele não dar várias estrelas para o mesmo Pokémon. Como que a gente fez isso? Nós usamos o Local Storage. Como usamos o Local Storage? O Local Storage ele é baseado por padrão no navegador. Então ele é como se fosse um banco de dados, só que a nível somente dentro do seu navegador, entendeu? Então ele está usando o seu HD para salvar o dado necessário, beleza? Então aqui no nosso Change Stars, ele sempre vai ter essa interação quando eu clicar no botão de clicar na estrela, quando eu clicar na estrela, ó, Change Star, e quando eu chamo ele, a primeira coisa é eu verifico o status do Pokémon, a estrela, Get Stat Stars Pokémon. O que acontece? Aqui eu verifico se no meu local storage ele já tem o ID lá dentro. Se ele já tem o ID como true. Então, quando o ID é true, quer dizer que ele já foi marcado como estrela, favorito, né? Então, ele vem e volta e retorna para essa variável. E aí eu fiz uma negação. Se o status for, se for como false, ele vai mudar porque está negado, então vai ser true. E ele vai entrar aqui. Entrando aqui, ele tem a questão de mandar para a API, que é o Requirement Stars. Mandando, ele vem na minha lista de Pokémon que está em tempo de execução e atualiza com mais um aqui, ok? E também depois ele salva o valor. Ele pega aqui o ID do meu Pokémon e coloca um true. Então quer dizer que esse true significa que ele está clicado na minha lista, tá bom? Ok. Mas isso, o envio, não vai atualizar, por exemplo, a corzinha da estrela. Depois no front eu vou te mostrar. Então, a lista aqui, para mim adicionar, eu fiz uma outra lista, que é a lista StarRed, que é a lista de itens que tem estrelas, ok? Que aí ele vai ser usado aqui. Que eu vejo, se eu vejo que o meu ID contém na lista, eu pego e coloco preenchido, ok? Bom, e aqui na parte do else é basicamente ao contrário do que tem em cima quando entra no if. Eu vou estar tirando a parte da lista e mudando o ID para false. Então basicamente é isso. Salvo tudo e agora eu vou executar o projeto. Bom, executando nosso projeto, vamos dar de cara com a nossa página inicial, que é a home. Bem-vindo, com a descrição do nosso projeto,
com o nosso carrossel aqui de imagens, usado do Bootstrap, e o nosso footer aqui, no caso, o nosso rodapé, falando sobre o projeto, que foi desenvolvido por mim, Vinícius, Lucas e Jorge. Bom, podemos entrar aqui em New Pokémon. Já deixei os dados preparados aqui que eu vou precisar. Vou cadastrar o Bulbasauro. Então vou cadastrá-lo agora. Tipo Grass. Aí eu vou pegar aqui a URL dele. Aqui. A gente usou o URL por conta de ser MVP e pelo tempo de desenvolvimento do projeto. Primeira geração. E vou pegar aqui nossa pequena descrição. Copiei e criei. Bom, cadastrado com sucesso. Infelizmente não tenho o redirecionar, então vamos aqui para a nossa listagem. Bom, agora vindo em nossa listagem, teremos todos os pokémons. Aqui os pokémons com as estrelas, ou não. Posso dar uma estrela ao pokémon. Posso dar outra estrela. Aqui tirar, colocar. Ok? Então eu posso vir aqui. Opa. E testar o meu socket. Como eu vou testar o meu socket? Eu vou vir aqui, abrir uma nova guia anônima. E nessa guia anônima, vou pegar a listagem de Pokémon e esperar ela listar. E vou dar uma estrelinha. Se eu der uma estrelinha, é para atualizar um desses. Bom, eu vou atualizar o Bulbasauro. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom para dar maior ênfase a ele. Aqui. Então eu vou clicar. Cliquei, atualizou. Vou clicar aqui, atualizou. Ambos atualizaram. Vou tirar de um. Ver que manteve preenchido, mas diminuiu o número. E ok. Posso também editar o Bulbasauro. Posso colocar aqui Grassy Rock. Editar. Infelizmente a gente não tem o nosso direcionamento, mas ó, já atualizou. E eu posso também excluí-lo. Ok? Então, esse é o nosso crudezinho. Nós poderíamos ter brincado mais com o socket quando eu excluí e apagar dessa lista, mas como o tempo não foi grande, fizemos o que nós pudemos e com itens a mais, né? Então, vamos para finalizar. Agradeço a oportunidade de apresentar ao professor Lilo, ao meu grupo, Jorge e o Lucas, e é isso. Finalizando aqui nosso projetinho do Crude básico. Bom, obrigado.